Boa tarde, boa noite. Nós estamos começando a oficina de astronomia número 418, aqui nas dependências da Unicinos, do Laboratório de Tecnologia da Informação, do curso de licenciatura em Física. E é a nossa penúltima oficina do semestre. Nós estamos aqui hoje com a disposição de abordar um tema polêmico. Aliás, isso é um pouquinho tradição também das oficinas de astronomia. Eu não sei se tem gente que está vindo a primeira vez hoje. Tem alguém aí que está vindo a primeira vez? As oficinas de astronomia são um fórum, digamos assim, democrático do ponto de vista de pensamento. De vez em quando, propositadamente, como hoje, nós fazemos questão de abordar algum tema mais polêmico. E entre os temas polêmicos encontra-se a pseudociência da ufologia. Devemos ressaltar duas coisas. Em primeiro lugar, minha gente, eu não sou ufólogo, certo? E me incomoda muito ser chamado de ufólogo. Até não deveria, mas infelizmente, pelo que a gente vê aí na mídia, o comportamento dos ufólogos não é lá dos mais científicos, em geral, tá? Então, e em segundo lugar, a nossa abordagem eventual de temas polêmicos aqui, como o de hoje, né, ela se faz sempre dentro da mais estrita metodologia científica, e vocês vão ter oportunidade de acompanhar o raciocínio. No final, as coisas nem sempre são como dizem ser por aí. Antes de mais nada, temos uma sugestão de livro hoje, vou passar aí depois para o pessoal ver, da Livraria Cultural Store, e o cafezinho já está ali para quem quiser se servir, né? Cortesia das panquecas do Alemão. Ô Tiago, continua a promoção lá das panquecas? Qual? Só R$18,99, apenas R$18,99, qualquer panqueca doce ou salgada, e ainda ganha um suco de laranja de 300 ml, inteiramente grátis. Olha que maravilha, hein? Panquecas do Alemão, meus amigos, aqui na Unicinos e no verão, lá em Capão da Canoa e também em Garopaba. Bom, eu vou usar o outro microfone aqui, assim que estiver funcionando lá, porque não vou ficar só sentado. Vocês estão vendo aí que essa oficina de hoje, ela faz parte de uma série que nós começamos na história das oficinas de astronomia, chamada Casos Clássicos da Ufologia, tá? Na verdade, ela seria a oficina número 4 da série. Isso porque o primeiro caso que nós abordamos, que foi o caso do patrulheiro norte-americano Lone Zamora, ocorrido em 1964, ele foi abordado antes que a gente começasse essa série de casos clássicos, né? Então, não está incluso na numeração. Aí falamos o caso número 1, do famoso mineiro que teria sido abduzido por um disco voador ainda no ano de 1957, o Antônio Vilas Boas. Depois falamos no segundo episódio aí dessa série de oficinas, falamos da abdução do casal Beth e Barney Hill, supostamente ocorrido nos Estados Unidos em 1961. E hoje damos continuidade, então, com o terceiro episódio, novamente um caso brasileiro, conhecido internacionalmente como o caso da Ilha Trindade. Para resumir, esse caso se refere a um suposto avistamento de um objeto voador não identificado que teria sido feito pela tripulação de um navio da Marinha Brasileira em 16 de janeiro de 1958, lá na Ilha Trindade. A Ilha Trindade fica no Oceano Atlântico. Vamos primeiramente nos localizar no espaço, né?
Aqui tem o mapa do Google. Aqui, ó, aqui fica a Ilha Trindade. Fica na altura do litoral do Espírito Santo, mais ou menos na latitude da cidade de Vitória, só que bem distanciada do litoral, né? E é uma das possessões brasileiras. Ali no Atlântico, vocês sabem que tem Fernando de Noronha, a Ilha da Trindade, a Ilha Martim Vaz, que fica do lado da Ilha Trindade, tem também o Atol das Rocas e os penedos São Pedro e São Paulo. São ilhotas desabitadas, né, do Atlântico Sul que pertencem ao Brasil. A Ilha Trindade, na realidade, é o pico de uma montanha de origem vulcânica submarina. Ela faz parte de uma cadeia de montanhas submarinas. Ela tem como ponto mais alto o chamado Pico Desejado, que tem 620 metros de altura sobre o nível do mar. E ao redor da ilha, a profundidade média do oceano é da ordem de 5.000 metros. Tá? Então, são apenas algumas montanhas submarinas, né, que afloram acima do nível do oceano e constituem essa ilha e a vizinha de Martim Vaz. Vou passar algumas fotos assim só para vocês verem. É um lugar muito bonito, meus amigos. Olha, um lugar espetacular. É um santuário ecológico e geológico também. É um lugar muito bonito, um paraíso, né? Felizmente bem resguardado até hoje pela Marinha Brasileira. Tá? É uma ilha predominantemente rochosa, mas tem alguma vegetação, tem alguma fauna também, praias, algumas praias arenosas, mas predominam as encostas rochosas, né? Um lugar muito bonito, tem várias imagens aí. Olha que água, né? Um paraíso para mergulho, inclusive, né? Apesar de que não é possível mergulhar livremente lá nesse lugar. Aliás, todo o acesso à Ilha da Trindade é controlado até hoje pela Marinha Brasileira, né? Existe lá uma base permanente, inclusive uma estação de pesquisa científica. Eventualmente, se alguém tiver algum projeto de pesquisa para executar na ilha, entrando em contato com a Marinha, pode conseguir autorização para permanecer na ilha durante o tempo que for necessário, né? Mas, em geral, só o pessoal da Marinha fica por lá. Bom, vamos ao caso especificamente. 16 de janeiro de 1958, conforme a gente vai ver depois, isso é um período muito interessante do ponto de vista social, geopolítico, etc. Em 16 de janeiro de 1958, havia um fotógrafo civil a bordo de um navio da Marinha, chamado Almirante Saldanha. Esse navio era um navio escola, que estava fundeado lá na Ilha Trindade por alguns dias e com convidados a bordo, entre eles esse civil chamado Almiro Baraúna, que nasceu em 1916 e faleceu em julho de 2000. Tá? Na época, ele tinha 42 anos de idade, era fotógrafo profissional, fotógrafo jornalístico, tá? E tinha sido convidado, juntamente com mais 2 ou 3 amigos dele, pertencentes ao Clube de Pesca Submarina de Icaraí, que tinha sede lá em Niterói, para visitarem a ilha e fazerem alguns mergulhos, e ele era o fotógrafo que também mergulhava e registrava em fotografia as atividades dos colegas lá, né? Bom, ele estava a bordo desse navio, o navio estava se preparando já para voltar da ilha para o continente, estavam fazendo o içamento de uma lancha que era usada para desembarque na praia.
porque não tem porto nessa ilha, né? O navio tem que ficar a, digamos, 500 metros da praia, daí são descidas lanchas, e em lanchas o pessoal vai até a praia e consegue ter acesso à ilha, né? Eles estavam içando uma dessas lanchas, se preparando então para levantar âncoras e retornar para o Rio de Janeiro, quando supostamente alguém deu o alerta de que estava sendo visto um objeto voador não identificado em grande velocidade voando no céu perto da ilha. O Baraúna era como era fotógrafo, né? Estava com uma máquina praticamente a tiracolo, e teria feito algumas fotografias. Ele tentou fazer 6 fotos e 4 delas mostraram supostamente o objeto. As outras 2 não saíram bem. Dizem que foi tudo muito rápido, que muita gente da Marinha que estava no convés do navio conseguiu observar visualmente, né, e que supostamente então a observação estaria referendada por pessoas de credibilidade, oficiais e suboficiais da Marinha Brasileira. É basicamente por isso que o caso ganhou repercussão e reconhecimento internacional. Provavelmente, se vocês consultarem aí sites de ufologia e livros mais antigos ou mais recentes também, em algum momento vão ver referência a esse caso. Ele é considerado um caso assim de altíssima credibilidade, justamente porque envolveu militares que são pessoas supostamente confiáveis, né? Bom, acontece que as coisas não foram bem assim, né, como são contadas, né? Porque, por exemplo, o Baraúna fez 6 fotos do objeto. O filme foi revelado ainda a bordo do navio, cerca de 1 hora depois da suposta aparição. E consta que o capitão do navio teria olhado os negativos e afirmado que havia alguma coisa estranha ali nos negativos. Só. Supostamente o convés estava lotado de gente e supostamente todos observaram esse objeto. Inclusive o Baraúna não estava sozinho, como eu disse, ele tinha colegas, né, mergulhadores do Clube de Pesca Submarina. Entre eles estava o Amilar Vieira Filho e mais um outro que não está relacionado agora aí, mas vai aparecer depois, que era capitão aposentado da Força Aérea Brasileira, tá? Mas já estava desligado das Forças Armadas. O capitão... não, está aqui ele, ó, o capitão da Força Aérea Brasileira, José Teobaldo Viegas. Tá? Prestem atenção. O Baraúna, o Viegas e o Amilar Vieira são os pivôs desse caso. Tá? Eles são, provavelmente, os que mais estiveram envolvidos. Bom, depoimento transcrito, né, algum tempo depois da mídia daquela época, depoimento do próprio Almiro Baraúna. Em 16 de janeiro de 1958, o navio Escola de Guerra da Marinha, Almirante Saldanha, estava atracado em uma enseada da Ilha Trindade, a cerca de 800 milhas da costa do Espírito Santo. Isso dá o quê? Dá por volta de uns 1.600, 1.700 quilômetros do litoral, né? É bem longe, tá? Por volta de 11 horas da manhã, o céu estava claro, a tripulação se preparava para retornar ao Rio de Janeiro, quando, de repente, um grupo de pessoas na popa do navio, na parte de trás do convés do navio, dentre elas o capitão aviador aposentado da Força Aérea Brasileira, José Viegas, grande amigo do Baraúna, alertou a todos. Instantaneamente, todos os que estavam no convés, umas 50 pessoas, começaram a ver um estranho objeto prateado com forma de píris
que se moveu do mar na direção da ilha. O objeto não emitiu nenhum ruído, era luminoso e às vezes se movia rapidamente, depois devagar, para cima e suavemente para baixo, e quando acelerava deixava um rastro branco fosforescente que desaparecia rapidamente. Depoimento do fotógrafo. Na sua trajetória, o objeto desapareceu atrás da montanha Pico Desejado, que é o ponto mais alto da ilha, e todos esperavam que fosse aparecer do outro lado da montanha. Ele, de fato, reapareceu na mesma direção, parou por alguns segundos, e então desapareceu a uma grande velocidade em direção ao horizonte. Num primeiro momento, quando o objeto retornou, fui capaz de fazer 6 fotos, das quais 2 se perderam devido ao pandemônio no convés. E as outras 4 fotos mostram o objeto no horizonte em uma sequência razoável, aproximando-se da ilha e depois indo embora, desaparecendo. Eu tirei o filme da minha câmera 20 minutos depois, seguindo o pedido do comandante, que queria saber se as fotos estavam de boa qualidade. Quase toda a tripulação do navio viu o filme e eram unânimes em seus reportes ao Serviço Secreto da Marinha Brasileira. Isso é o Baraunas que está dizendo. E ele menciona aqui, né, como tripulantes do navio, não eram os tripulantes do navio, são os convidados e eram os amigos do Baraúna, né? O Amilar Vieira Filho, que era banqueiro, mergulhador e atleta, o capitão aviador, esse aposentado, José Viegas, né, e os mergulhadores Aloísio e Mauro, também colegas do Baraúna, e o fotógrafo do grupo de mergulhadores, que era o Almiro Baraúna. Esse grupo era integrante, como eu disse antes, do grupo de caça submarina do Icaraí, com base lá no Rio de Janeiro, né? E entre esses 5 membros do clube de pesca submarina, só o Mauro e o Aloísio não chegaram a ver o objeto, porque estavam na cozinha do navio, e quando correram para cima para ver, o dito cujo já teria ido embora. Tá? Bom, prossegue o depoimento do Baraúna. De acordo com os rumores que escutei no convés, o equipamento elétrico do navio parou durante a aparição do objeto. O que posso confirmar é que depois do navio deixar a ilha, o equipamento elétrico parou 3 vezes e os oficiais não tinham nenhuma explicação para isso. Toda vez que o navio parava, as luzes esvaneciam lentamente até o ponto em que se apagavam. Quando isso acontecia, os oficiais iam para o convés com binóculos para ver se enxergavam alguma coisa no céu, mas o céu já estava cheio de nuvens e não podiam ver nada. Quer dizer, o Baraunas sugerindo um efeito de interferência eletromagnética desse objeto sobre a maquinaria do navio. Tá? Bom, essas fotos ficaram famosas, foram mandadas, inclusive, cópias delas foram mandadas para o então presidente do Brasil, que era o Juscelino Kubitschek, o filme foi analisado pela Marinha e o Baraunas, depois que eles voltaram à terra firme, foi chamado para prestar depoimento na Marinha em 2 ocasiões. Diz o Baraunas que em momento algum ele foi maltratado pelos militares. Ele menciona aqui, os oficiais com quem tive contato durante todo o tempo do inquérito foram muito amáveis, me senti completamente confortável, não me impuseram nenhuma objeção à revelação pública do caso. Apenas mencionaram que a natureza sensacionalista poderia causar pânico na população e era por isso que as Forças Armadas brasileiras, não só a Marinha, queriam evitar publicidade em casos, né, dessa natureza. Bom, meus amigos, então, basicamente essa teria sido a ocorrência. O caso ganhou repercussão internacional e até hoje ainda é arrolado como uma das ocorrências de maior fidedignidade, justamente porque envolveria a participação, né, de pessoal da Marinha do Brasil.
Entretanto, meus amigos, as coisas não são bem assim. Existem várias contradições, no mínimo curiosas. Hoje em dia, e já não hoje em dia, já naquela época, pouco tempo depois, com o desdobramento das investigações, começou a surgir a desconfiança de que tudo não passava de uma armação. Uma armação orquestrada, evidentemente, pelo fotógrafo, o Almiro Baraúna, e pelos seus dois colegas mais chegados, o Amilar Vieira e o José Viegas, que era aquele capitão aposentado. Eles teriam, muito provavelmente, simulado o aparecimento desse disco voador, e vários investigadores foram induzidos a isso por causa da existência de contradições. O colega do Almiro Baraúna, esse Viegas, disse que o Baraúna se trancou num laboratório improvisado de revelação fotográfica dentro do navio. Na verdade, usaram a enfermaria do navio, porque não tinha laboratório fotográfico a bordo do navio, usaram a sala da enfermaria para revelar o filme, e o Baraúna disse que, durante todo o tempo da revelação do filme, esteve acompanhado do comandante do navio, que era o Carlos Bacelar, capitão de fragata Carlos Bacelar. Mas isso não foi verdade. O Bacelar ficou do lado de fora da sala de revelação. O próprio Bacelar falou isso mais tarde, né? Quem ficou dentro do laboratório com o Baraúnas foi o Viegas, grande colega e provável cúmplice do Baraúnas nessa história toda, né? O capitão aguardou do lado de fora. O Baraúna, ele se confundiu frequentemente com relação a vários detalhes, exagerou fatos e até mentiu deliberadamente em outras oportunidades. Por exemplo, referindo-se aos momentos anteriores ao suposto avistamento do OVNI, ele declarou na época, para uma revista muito famosa que saía todas as semanas, chamada O Cruzeiro, que o navio estava se preparando para voltar para o Rio de Janeiro, né? Ele estava no convés, observando a subida da lancha e tal. O mar estava agitadíssimo, o tempo estava nublado, sem sombras, e ele estava com a máquina dele, que era uma Rolleiflex 2,8 modelo E, dentro de um estojo de alumínio, à prova d'água, que ele mesmo tinha fabricado, para permitir que ele pudesse fotografar debaixo d'água, né? A outra máquina que ele tinha, que era uma tal de Leica, tinha deixado, inclusive essa Leica era equipada com uma teleobjetiva, mas ele tinha largado ela no camarote do navio, momentos antes de começar toda a história. O convés estaria cheio de marinheiros e oficiais, né? E de repente ele foi chamado em altos brados pelo capitão Viegas. Então, quem é que chama a atenção pela primeira vez para a presença do suposto objeto voador? O Viegas, que era grande amigo do Baraúnas, né? E o Amilar Vieira. Esses são os dois primeiros que supostamente enxergam um objeto no céu, começam a gritar e a chamar a atenção do restante do pessoal do navio, né? E eles começam a apontar para um determinado lugar do céu, gritando que estavam vendo um objeto brilhante se aproximando da ilha. Mais tarde, o depoimento foi um pouquinho diferente, né? Em 1997, já bastante tempo depois, numa entrevista para essa revista UFO aí, que anda por aí até hoje, né? O Baraúna disse que na ocasião ele não estava passando muito bem, estava enjoado, né? E ele foi deitar-se no convés. E pouco depois do meio-dia, então já não é 11 horas da manhã, é pouco depois do meio-dia, em meio a uma grande gritaria, um tenente da tripulação do navio teria alertado o fotógrafo para a presença de um objeto voador, tá? Então já uma narrativa um pouquinho diferente dos fatos, né? Ou seja, não teria sido o ex-capitão da FAB, o Viegas, amigo do Baraúna, que deu o alerta, e sim esse tenente da tripulação, integrante da tripulação do navio.
Mais detalhes, não havia tanta gente assim no convés do navio para ver o tal do disco voador. O Baraúna exagerou o número de testemunhas, de supostas testemunhas da aparição. Ele disse que o convés estava cheio de marinheiros e oficiais, que quase 100 pessoas teriam sido testemunhas. Mas vem cá, cabe tanta gente assim num naviozinho daqueles? Olha que 100 pessoas é bastante gente, né? Em todo caso, né? No entanto, né, um dos oficiais presentes dentro do navio na ocasião, o capitão Paulo Castro Moreira da Silva, teria afirmado depois para o jornal O Globo, que entre os oficiais do navio, o único a confirmar a aparição foi um tenente, provavelmente aquele que o Baraúna falou, né, o tenente Homero Ribeiro, e que no total apenas umas 8 pessoas teriam visto alguma coisa, mas que provavelmente elas teriam envolvido soldados, marinheiros, suboficiais, sargentos, etc., e que provavelmente estes foram induzidos a achar que viram algo. Né? Porque é aquilo, né? Se eu levanto, se a gente vai ali para fora agora, e, olha lá, pessoal, olha que coisa estranha, vocês começam a olhar, qualquer coisinha diferente, de repente, vocês vão pensar que é aquilo que eu estou me referindo. Né? É fácil induzir as pessoas a acreditarem que estão vendo alguma coisa fora do comum. Né? Inclusive, muitos anos depois, um desses integrantes da tripulação do navio foi localizado e, em depoimento, garantiu que estava no convés na hora do tumulto e que nenhum dos colegas dele, de fato, viu coisa nenhuma. Tá? Então, havia poucos militares, um único oficial, e, na realidade, nenhum desses militares viu coisa nenhuma. Tá? Com relação à revelação do filme, né, volta o depoimento do autor das fotos, do Baraúna. O comandante e vários oficiais do navio mostraram interesse em ver o que havia saído nas fotos. Isso, aliado à minha própria curiosidade, fez com que eu revelasse o filme imediatamente a bordo do navio. Temos aí outra contradição, porque o Bacelar, um dos capitães que estava a bordo, né, contou numa carta para um repórter que o Baraúna não revelou o filme imediatamente, sim apenas uma hora depois do episódio, porque ele estaria num estado de grande nervosismo. Provavelmente nervosismo por causa da aparição, ou talvez não, talvez por alguma outra razão não tão honesta, digamos assim. Né? Bom, recentemente, em 2011, a Marinha andou divulgando alguns documentos relacionados com a investigação desse acontecimento, e nesses documentos se diz que, após a revelação do negativo do filme a bordo do navio, né, o capitão Bacelar disse que teria visto em apenas 3 chapas do filme, não em 4, alguma mancha estranha. Mas, na verdade, meus amigos, os negativos, aqueles rolinhos de filme, né, os negativos são coisas pequenas. Né? Então, olha, distinguir alguma coisa, vocês vão ver, o objeto ele é pequeno nas fotos, e distinguir no negativo, tem que ter olho, hein? Tem que ter um olho bastante acurado, bastante preciso. Né? Não é assim, não. E o grande erro nessa história toda, meus amigos, foi que o capitão do navio não confiscou de imediato o filme do Almiro Baraúna, que era para ter feito, para evitar a possibilidade de que o material fosse manipulado posteriormente. Né? Ele foi liberado para levar o filme embora, e detalhe interessante, o navio no retorno para o Rio de Janeiro fez uma escala técnica em Vitória, e o Almiro Baraúna pede para descer em Vitória.
O navio ficaria 2 dias ancorado em Vitória, depois seguiria para o Rio de Janeiro. E o Almiro, alegando compromissos, pede para descer do navio em Vitória e faz a viagem de Vitória para Niterói de ônibus. Bonito isso, né? Ele tem 2 dias antes da chegada do navio no Rio de Janeiro para fazer qualquer tipo de manipulação em cima do material fotográfico. Nunca ficou muito bem justificada essa decisão do Almiro Baraúna. Se o filme tivesse confiscado a bordo do navio, né, não teria havido essa margem para uma suposta fraude. O Almiro Baraúna, para aumentar a credibilidade do material fotográfico que ele supostamente obteve naquela ocasião, ele informou à imprensa que as fotos tinham sido analisadas pela Marinha e pela empresa de transportes aéreos Cruzeiro do Sul, que era uma das grandes empresas brasileiras de aviação, que não existe mais hoje. Eles tinham um serviço de aerofotogrametria, e os originais do Baraúnas foram levados lá para esse laboratório para uma investigação, e que ambas as investigações, tanto da Marinha quanto da Cruzeiro do Sul, não haviam apontado para a possibilidade de uma fraude, ou seja, os negativos estavam aparentemente perfeitos, né? Não havia nenhum indício de fraude. Ali, pelo que eu sei, esse depoimento ainda do Baraúnas, né, os negativos foram enviados ao Serviço Aerofotogramétrico da Cruzeiro do Sul, onde ficaram 4 dias, e os oficiais disseram para o Baraúnas que os negativos estavam acima de qualquer dúvida. E na segunda vez que o Baraúnas esteve na Marinha prestando depoimento, foram feitos alguns ensaios cronometrados. Fizeram o Baraúnas pegar a câmera Rolleiflex dele e fazer em sequência 6 fotos, 6 exposições, apontar para algum lugar, bater a foto, avançar o filme, apontar para outro lugar, bater a foto, né? Enquanto isso, 3 oficiais da Marinha cronometravam os intervalos de tempo necessários, para eles terem uma ideia de quanto tempo se passou na obtenção daquelas 6 imagens do Baraúnas a bordo do navio. E aí diz o Baraúnas que, baseados nisso, foi estimada a velocidade do objeto entre 900 e 1000 km por hora, foi calculado depois na análise das fotos, usando informações da altura das montanhas e tal da ilha, foi calculado as dimensões prováveis do objeto, 40 metros de diâmetro e 8 metros de espessura. Mas detalhe interessante é que nada dessas informações aparecem nos documentos oficiais da Marinha. Isso é o Baraúnas que está dizendo. O próprio diretor superintendente da empresa Cruzeiro do Sul, na época, o senhor Hélio Meirelles, fez questão de procurar a imprensa também, dizer que eles não tinham nada a ver com essa história. Na verdade, ele estava desinformado. Depois ele se retratou e realmente os negativos foram lá para o Serviço Aerofotogramétrico da Cruzeiro do Sul. Bom, essas informações aí, dimensões do objeto, velocidade, supostamente calculadas pelos oficiais da Marinha, não se encontram em nenhuma parte dos documentos oficiais que a Marinha liberou em 2011, tá? Sobre esse caso. O próprio relatório final da Marinha não autentica as fotografias. Limita-se a concluir que não foram detectados vestígios de fraude, mas que não se podia descartar a possibilidade de que os negativos tivessem sido manipulados numa montagem muito bem elaborada, tá?
Então, nunca foi excluída essa possibilidade, mesmo pelas autoridades militares envolvidas. E detalhe interessante é que, na mesma época, estava em atividade na América do Norte o projeto Blue Book, projeto Livro Azul, levado a cabo pela Força Aérea Norte-Americana, e as fotos do Baraúna foram mandadas para lá, e foram analisadas e imediatamente descartadas como fraudulentas. Ou seja, o caso da Ilha Trindade não entra para os arquivos do projeto Livro Azul. Você sabe que até hoje tem em torno de 700 e poucos casos não explicados que fazem parte dos arquivos desse projeto, né? O que não quer dizer, evidentemente, que provem alguma coisa, né? São simplesmente coisas que não estão explicadas. Muitos dos casos, inclusive por falta de mais informações, que não permitem tirar conclusões mais firmes, né? Os especialistas da Força Aérea Americana notaram que o objeto que aparece nas fotos tinha pouco contraste ou nenhuma sombra, deveria estar exposto ao sol do meio-dia na ilha. As imagens da ilha são muito nítidas, mas as imagens do objeto em si são de baixo contraste. E, detalhe, numa das fotos, a imagem do objeto, o disco, entre aspas, parece estar virado de cabeça para baixo. Isso foi detectado na análise do pessoal lá da Força Aérea Americana. Alguns especialistas não militares norte-americanos também se pronunciaram sobre o caso. Por exemplo, o Dr. Donald Menzel, que foi um grande astrofísico do século XX, que, de boa vontade, com a melhor das intenções, se envolveu pessoalmente na investigação de muitos casos de avistamentos de objetos não identificados, reportados naquela época, especialmente nos anos 1950 e 1960. E ele não quis se pronunciar muito a respeito disso, não apresentou assim grandes explicações, mas o material passou por ele também e por outras autoridades científicas civis, né? Não foi só analisado pelos militares norte-americanos. Bom, se a gente vai ver, meus amigos, o currículo do Baraúnas como fotógrafo jornalístico, a gente vai encontrar ele envolvido numa fraude de fotografia de disco voador feita em 1952. Aliás, naquela época era moda fazer foto falsa de disco voador. Tinha outros brasileiros, entre eles esse Eduardo Keffel, que estavam envolvidos nessa atividade. O Keffel fez fotos do disco voador, o famoso caso do disco voador da Barra da Tijuca, que é de 1954, e que se revelou uma fraude descarada. Olha, essa é uma das fotos que o Keffel fez, ali é a Pedra da Gávea, e lá está o disco voador. Isso ali era uma fichinha de plástico que o cara tirou para cima e fez a foto, né? Quer dizer, uma vez eu fiz isso também. Tu viu as fotos, DJ, lá com a nossa colega Estela, né? Nós pegamos 2 pratos de plástico, atiramos contra o céu assim ao mesmo tempo e batemos a foto. Ficou bonito, 2 discos voadores voando ao céu do crepúsculo. Magnífico. E ninguém pode dizer que as fotos estão, que os originais, que uma fotomontagem, você pode analisar o negativo, ainda era filme químico naquela época, película, pode analisar a película, não tem emenda, não tem trucagem nenhuma, é uma foto absolutamente autêntica, porque realmente registrou 2 pratos voando no céu, sem dúvida. Não dá para dizer que é fraude, nesse aspecto, e no entanto é uma fraude. Essa foto, inclusive, saiu no jornal O Pioneiro de Caxias do Sul, alguns anos atrás. Eles acharam tão interessante que reproduziram lá. Eu ia trazer e me esqueci. A gente nunca lembra de tudo, né? Mas paciência.
Fiz bastante suspense, né, meus amigos? De propósito, eu quero mostrar agora as famosas fotos do Baraúnas. Cadê o disco voador? Cadê? Lembrem-se que foram 6 fotos e só 4 saíram bem. Aqui a ilha, está lá o bichinho, ó, supostamente se aproximando em grande velocidade para as vizinhanças da ilha. Parece o planeta Saturno, mais ou menos, é um disco voador com forma de planeta Saturno. Segunda foto, já então sobrevoando os maciços rochosos da Ilha da Trindade. Aquele pico ali à direita é o pico da Crista de Galo, o nome da formação rochosa. E aqui é o pico desejado, a montanha mais alta da ilha, com 620 metros de altitude em relação ao nível do mar, e o objeto supostamente após ter feito uma curvinha por trás da montanha e retornando. Terceira imagem. E, finalmente, o objeto indo embora. Aqui um pedaço da amurada do navio, e o objeto indo embora em alta velocidade. Quer dizer, o negócio passou por ali assim, deu uma voltinha, tal, né, alguns segundos, né, oi pessoal, tudo bem? E se mandou. Supostamente é o que teria acontecido. Tá? A gente vê aqui numa das fotos ali, ó, tem aparentemente nuvens do tipo cúmulos, né, tem alguns trechos de céu claro lá, né, céu aberto, né, e o disco voador supostamente está por baixo da camada de nuvens. Se essas nuvens fossem nuvens do tipo cúmulos, elas estariam numa altitude típica de talvez 1.000, 1.500 metros, 2.000 metros, né? Em torno disso. É isso, DJ? Cúmulos, é por aí, né? 2.000, 1.000, 2.000 metros, né? Por aí, né? Então, supostamente, o objeto estava abaixo do teto de nuvens ali, né? Temos aqui um esquema de como teria sido a situação assim tridimensional, né? O navio ancorado aqui próximo da extremidade sul da ilha. A primeira foto, quando o disco voador vinha se aproximando da ilha. A segunda foto. A terceira, antes dele sumir atrás do pico desejado, fazer a volta. A foto 4 e a foto 5 foram aquelas que supostamente não saiu nada. O Baraúnas disse que ele estava enjoado, outra vez ele disse que tropeçaram nele porque os marinheiros estavam muito nervosos, enfim. Mas é o fato de que as fotos 4 e 5 não saíram. E lá em cima, a foto de número 6, então, que na realidade é a quarta e última imagem do tal do objeto. Algumas ampliações, ó. Vocês vejam como a figura da ilha é clara, né? Dá para ver a textura das rochas e tudo, o contraste, e a imagem do disco voador é apagadinha, parece assim que foi lavada com sabão em pó, né? Desbotou, descoloriu, né? Bom, as fotos eram preto e brancas, né? Não eram coloridas. Essa aqui está um pouquinho melhor, né? É a terceira foto. Aqui uma ampliação ainda maior, aparece uma coisinha também que ninguém sabe o que é lá em cima, ó. Mas, de fato, fotos curiosas, né? Aqui uma ampliação da chegada do objeto, né? Houve um especialista chamado Martin Powell, que especulou que, na verdade, eles teriam visto um avião sobrevoando a ilha. Eu quero só avançar aqui alguns dessas imagens, que revelam ali ampliações, né, aqui, ó, essa aqui. Segundo ele, o que eles teriam visto, o que a foto teria registrado de maneira desfocada, seria um avião se aproximando da ilha. Que coisa, né? Tem gente honesta que se esforça, né, por explicar as coisas, né, por procurar explicações razoáveis para as coisas, né?
E qual é a foto em que ele aparece invertido? Aqui tem as 4 fotos, né? Qual é a foto que ele aparece invertido? Eu acho que é essa aqui, né? Essa daqui, ó. Parece que o disquinho voador virou de cabeça para baixo, né? Mas, na verdade, não se vê nada, são fotos horríveis. Bom, mas havia alguns relatos recentes de observação de fenômenos aéreos não identificados na Ilha da Trindade, feitas por pessoal militar que estava lá de serviço na ilha. E nos meses imediatamente precedentes, no mês imediatamente precedente, ou seja, dezembro de 1957. Eu fiz questão de colocar aqui um resuminho. Por exemplo, dia 31 de dezembro de 1957, o oficial médico tenente Inácio Carlos Moreira, Murta, e mais um marinheiro e 5 operários, teriam visto um fenômeno aéreo não identificado no céu da ilha por volta das 7h50 da manhã. E, em aparência, esse fenômeno, seja lá o que fosse, era idêntico ao que tinha sido reportado por outro observador, um trabalhador também, no dia 5 de dezembro de 1957, cerca de 3 semanas antes, né, 3 ou 4 semanas antes do avistamento do último dia de 1957. Mas isso aqui está nos relatos oficiais da Marinha, tá? Então não é informação do Baraunas ou Companhia Limitada. Né? 1º de janeiro de 1958, na mesma hora e na mesma posição do avistamento matinal da véspera, algo movendo-se para o norte apareceu sobre o mar, voando a uma velocidade incrível. Apesar da opinião contrária de alguns e da luminosidade do objeto, em certo trecho da sua trajetória, concluiu-se que esse objeto seria uma gaivota voando no céu, distante. 2 de janeiro de 1958, agora à noite, por volta das 20 horas, outro fenômeno aéreo não identificado, relatado, mas depois desmentido, porque a guarda militar da ilha não relatou absolutamente nada. Alguém teria falado que viu, mas o pessoal da guarda não viu. E daí me bateu assim aquela intuição, né? Eu disse, vou checar o céu da ilha naquela ocasião e ver se não havia Vênus ou outro planeta brilhante visível por volta das 20 horas naquela noite. Bingo, meus amigos. Simulei agora há pouco, não foi no Estelário, foi num outro programa. De fato, naquela data, o planeta Vênus estava muito perto do seu máximo brilho, com magnitude menos 4,7, na constelação do Capricórnio, com ocaso marcado para as 20 horas e 45 minutos, horário da ilha. O fuso horário da ilha é 1 hora a menos que a nossa hora aqui. Então, agora são 18 e alguma coisa, né? Que horas são agora? 18h30. 18h30 lá na ilha já são 19h30, é 1 hora a mais lá. Tá? E o planeta estava na direção do oeste, ou seja, na direção do continente, né? A cerca de 10 graus acima do horizonte, por volta das 20 horas, sobre a linha do mar. Eu fico imaginando, meus amigos, o céu que deve ter nessa ilha, numa noite sem lua, numa noite em que o céu está límpido, cristalino, a atmosfera está sem nuvens, sem poeira, deve ser assim uma coisa de tirar o fôlego, porque você está no meio do mar, o continente fica a 1.700 quilômetros, você não vê nada, é 360 graus ao redor de água, não tem nada, não tem uma luz. Deve ser um espetáculo. Você imagina ver Vênus pertinho do horizonte, assim, né, como se fosse uma aeronave voando e tal, em máximo brilho, num céu escuro. Deve ser uma coisa estonteante.
Bom, nessa noite em particular, não deveria estar o céu tão escuro, porque a lua também estava presente, já quase cheia, 90% iluminada. De repente, 1 ou 2 dias depois, ali que dia que foi esse? 2, né? Ali por 3 ou 4 de janeiro deve ter sido lua cheia, né? Então o céu não estava assim tão escuro, mas mesmo assim Vênus estaria muito destacado. Houve mais observações também, observações diurnas feitas pelos militares encarregados do rastreio de balões sonda meteorológicos que eram lançados na ilha rotineiramente, tá? Então, eles acompanhavam a trajetória no céu desses balões através de teodolitos. E numa dessas observações, o observador notou um ponto brilhante no céu, que não era o balão. Mas isso eu me pergunto se não poderiam ser observações diurnas casuais do próprio planeta Vênus, né? Que afinal de contas estava bastante brilhante naquele fim de ano de 57 e início de 58. Bom, então vejam só, havia alguns relatos por parte dos militares feitos nessa ilha 1 mês antes da visita do Baraúnas. Ele certamente deve ter, na sua estada na ilha, no navio, ele deve ter tomado conhecimento disso. E provavelmente, junto com os 2 cúmplices dele, o Amilar e o Viegas, bolaram a história do disco voador. Então, o que acontece? O Amilar e o Viegas, previamente combinados, né, começam a gritar, olha lá, no céu, um disco voador, não sei o quê, para chamar a atenção. Aí o Baraúnas escuta os gritos deles, né, está com a máquina ali do lado, bate fotos, né, faz de conta que está batendo fotos. Eu vou depois revelar um detalhe, que não sei se é de rir ou de chorar, né? Mas o Baraúnas faz as fotos, aí chama a atenção de alguns marinheiros que ficam lá procurando, né? Acham que viram, acham que não viram e tal. E o capitão pede para revelar o filme, né? E está feito o caso. Bom, existem algumas confissões que não podem ser ignoradas. Em 15 de agosto de 2010, eu acho até que é possível ver essa matéria, deve estar no site ainda. Eu não tive tempo de conferir, mas pode ser que sim. No programa Fantástico, da Rede Globo, de 15 de agosto de 2010, foi divulgada uma matéria sobre esse caso. E a protagonista da matéria era uma senhora chamada Emília Bittencourt, grande amiga do fotógrafo Baraúnas, e ela relatou o seguinte: um dia foi visitar o Baraúnas, e o Baraúnas chamou ela e disse assim, tu te lembra do caso do disco voador, que eu fiz as fotografias, não sei o quê? Ah, me lembro. Pois é, eu já estou velho, tal, queria te contar, tu que é minha amiga, pessoa da minha confiança, né, que eu forjei as fotos. Segundo ela, ele pegou 2 colheres, essas colheres que a gente tem na cozinha, botou uma em cima da outra, para fazer o disquinho voador, e fotografou essas colheres usando como pano de fundo a parede da geladeira da casa, da cozinha. Ele fotografou ali porque a iluminação era perfeita. E ele dava risada, segundo ela, sobre esse assunto. Bom, isso foi o que ela divulgou na matéria do Fantástico. Lembrem-se que o Baraúnas faleceu em 2000, né? Isso foi 10 anos depois da morte do Baraúnas, tá? Que ela finalmente decidiu revelar isso aí. E muito mais esclarecedor é o depoimento dado em janeiro de 2011, pelo sobrinho do Almiro Baraúna, que também era fotógrafo profissional. Na ocasião ele estava com 69 anos, e revelou que o tio chamou ele um dia e contou detalhadamente para ele o que tinha se passado naquele dia a bordo do navio.
Ele disse que havia produzido a montagem das fotografias do disco voador em seu laboratório caseiro, na cidade de Niterói, assim que retornou da viagem à Ilha da Trindade. E mais, meus amigos, a câmera que o Baraunas tinha na ocasião em que ele tirou as fotos do céu na ilha, supostamente fotografando o disco voador, estava na oportunidade sem filme. Ninguém sabia disso, só o Baraunas. Por que estava sem filme? Porque ela tinha sido usada naquela manhã para fotografar um dos últimos mergulhos ali que o pessoal tinha feito. E ele tinha consumido o filme todo e não tinha tido tempo ainda de reabastecer a máquina, trocar o filme da máquina. Então a câmera estava sem filme. E o Baraunas fez de conta. O Viegas e o Amilar, lá do outro lado do navio, gritaram: olha lá o disco voador. E o Viegas do outro lado, aliás, o Baraunas do outro lado, pegou a câmera e fez que estava tirando fotos. Na verdade, não tirou foto nenhuma. Depois, nessa 1 hora que se passou entre a revelação do filme a bordo do navio e o momento da suposta aparição do disco voador, nessa 1 hora, o Baraunas foi lá no camarote dele, abasteceu a máquina de filme, tirou as fotos, as 6 fotos da ilha, e depois foi revelar o filme na enfermaria do navio a pedido do capitão do barco. O capitão olhou, qualquer manchinha ali pode ser qualquer coisa. Não dá para distinguir aquele objeto tão pequenininho num negativo de filme, sem ter uma lupa, sem ter não dá. Sem ampliar aquilo ali, não dá. O capitão não confiscou o filme. Se tivesse confiscado o filme, esse filme teria sido analisado e não teria mostrado disco voador nenhum. Porque não havia disco voador, ele simplesmente tinha fotografado a ilha, pensando em plantar a imagem do disco voador ali nas fotos depois. Que coisa, né? Deprimente, né? Isso o sobrinho dele contando que o tio falou para ele. Né? Aí o Baraunas desceu em Vitória, foi para casa, né? E não é verdade aquilo que foi dito no Fantástico, que o disco eram 2 colheres, uma emendada na outra e tal, porque não dava para fazer assim. Segundo o sobrinho dele, o que de fato aconteceu, mas disso também não dá para ter certeza, foi que provavelmente alguma formação de nuvem peculiar, algum outro fenômeno atmosférico, tenha chamado a atenção de alguém no navio. Eu diria até que essa hipótese não é necessária. Eu diria que a hipótese da armação planejada com antecedência explica tudo. O Baraunas, o Amilar e o Viegas se combinaram previamente. Olha, os militares estão vendo discos voadores aí, viram alguma coisa aí no início do mês, no mês passado, aqui na ilha. Vamos criar uma história. Tá, eu chamo a atenção, você pega e tira as fotos. Aí o Baraunas levou para casa, né, plantou a imagem do disco voador, refotografou isso, obtendo, né, imagens num novo negativo, que não era o negativo que estava a bordo do navio, que foi revelado no navio, e é esse negativo novo que vai para o serviço aerofotogramétrico da Cruzeiro do Sul, que vai ser apresentado para a Marinha dias depois que o Baraunas já estava em terra firme, a pedido da Marinha. E é claro, quem vai analisar esse negativo é a mesma história das minhas fotos forjadas, né? Não tem truque nenhum no negativo, porque o negativo está registrando aquilo que foi fotografado dentro do laboratório. Não tem. Não foi feita emenda, nem colagem, nem sobreposição, nada. O negativo é autêntico. E, no entanto, não tinha disco voador nenhum. O Baraúna morreu sustentando a história. Mas pensem bem, por quê, meus amigos?
Porque, segundo o próprio sobrinho dele, na época, para vender o direito de reprodução das fotos, ainda mais supostamente endossadas pela Marinha, né, etc., o Baraunas ganhou uma grana enorme. Diz o sobrinho dele que ele comprou um apartamento, vários equipamentos fotográficos importados, que na época eram caríssimos, e de quebra comprou ainda uma lambreta. Você sabe o que é uma lambreta, criatura? Uma motinho, é uma Vespa, dessas que tem por aí hoje. Tá? Isso eu tinha posto até aqui ali, ó. Um apartamento, equipamentos fotográficos importados, bastante caros, e uma lambreta. Segundo o sobrinho dele, o que esse cara ganhou naquela época com essas fotos seria o equivalente hoje em torno de 300 ou 400 mil reais. Se eu sou um agente de mídia e pago isso para ter direito de reproduzir essas fotos, e depois o cara chega para mim e diz, desculpa, essas fotos aí é tudo forjado, fui eu que fiz, eu vou querer o meu dinheiro de volta. Isso se ainda não entrar com uma ação pedindo danos morais, etc., né? Para ressarcir o prejuízo que o meu veículo de mídia teve divulgando aquela mentira. É evidente, né, que ninguém vai admitir isso, né? Então o Baraúna tirou o dinheirinho dele, né, e calou o bico, né? Depois de morto, aí não tem mais problema, né? Aí o sobrinho pode chegar e contar tudo. Foi o que aconteceu. Que tristeza, né, meus amigos? Que tristeza, né? Olha, um dos casos assim mais empolgantes, né? Cai simplesmente por terra, ou melhor, caiu por mar, né? Era um navio, né? Esse caso é um dos pilares clássicos da ufologia internacional. É supostamente um dos mais robustos, né? E, no entanto, não tem nada. Tudo foi armação deliberada, previamente planejada. Feita numa época em que disco voador era assunto da moda, né? Aliás, eu fiz aqui um resuminho, uma cronologia, obviamente incompleta, daquele período específico. 4 de outubro de 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite artificial da humanidade, o Sputnik 1. Aquele caso do Vilas Boas, que eu comentei no início da apresentação, o mineiro, que foi abduzido por um disco voador e a bordo do disco voador transou com uma extraterrestre, ocorreu na noite, teria ocorrido na noite de 15 para 16 de outubro de 1957, 10 dias depois do lançamento do Sputnik 1. O Sputnik 2, com a cachorrinha Laika, ali, né, nosso tributo à memória deste ser notável, né, que abriu o caminho do espaço para a humanidade, em 3 de novembro de 1957. O caso da Ilha Trindade, 16 de janeiro de 58. A abdução do casal Beth Barney Hill, um pouquinho depois, 19 e 20 de setembro de 1961. E o caso do Lone Zamora, na cidade de Socorro, no estado do Novo México, que também nós já abordamos aqui em uma oficina anterior, 24 de abril de 1964. Esse período aí, meus amigos, é o auge da Guerra Fria. É um dos momentos de maior tensão internacional que existe. As pessoas estavam paranoicas, estavam vendo disco voador por tudo quanto é canto. Aliás, era importante ver disco voador, né? Qualquer coisa. Porque vamos que não fosse um disco voador e sim um míssil intercontinental soviético carregando ogivas nucleares. Percebem isso? No próprio ano de 1957, após o lançamento do primeiro satélite artificial, na América do Norte ocorre uma onda de avistamento de discos voadores. Aliás, o cidadão norte-americano, devidamente manipulado pelos órgãos de inteligência de lá,
vê disco voador sempre que a sociedade norte-americana está ameaçada por alguma coisa. A maior onda de avistamento de discos voadores registrada na história dos Estados Unidos da América ocorreu em 1952. Provavelmente foi o período em que os Estados Unidos se envolveram lá na Guerra da Coreia, foi por ali. 1957, nova onda, supostamente por causa do Sputnik 1 da União Soviética. 1966, 67, outra onda, Estados Unidos envolvido na Guerra do Vietnã. 1973, mais uma onda, crise internacional do petróleo, que afetou diretamente a América do Norte. Quer dizer, sempre que alguma coisa ameaça a sociedade norte-americana, a estabilidade da sociedade norte-americana, o americano começa a ver disco voador. Interessante isso, né? Bom, é sempre assim, meus amigos, no fim não sobra nada, tá? Eu tenho duas referências sobre esse caso que eu recomendo para quem quiser ler detalhes, etc. Um texto desse cidadão chamado Alexandre Borges, que está nesse site aqui, ó, alemdaciencia.com, caso Ilha da Trindade. É um material bastante extenso, tá? Muito extenso, mas muito bom. E lá se encontra a íntegra da entrevista, do depoimento do sobrinho do Baraunas, onde ele conta direitinho tudo o que aconteceu, na verdade, naquele meio-dia lá, em janeiro de 58, na Ilha da Trindade. E também depois um dossiê elaborado pelo investigador mexicano Luiz Ruiz Nogues, tem 115 páginas, que está disponível aqui, ó, nesse site, ceticismoaberto.com/ufologia/Nogues Trindade. Esse eu até tenho impresso aqui. Esse pesquisador também, independentemente de ter conhecimento de qualquer depoimento do Baraunas, porque esse trabalho aqui é anterior ao depoimento do sobrinho do Baraunas, ele já afirmava que o caso era uma fraude, né? Homenagem aqui, seguindo a linha do DJ ali, ó, eu quero acreditar, né? Mas não sei, até agora, será que a verdade está lá fora, meus amigos? Se está, não encontramos a verdade ainda, né? Me parece que a mania de ver disco voador é muito mais de origem humana do que propriamente extraterrestre. Em 2006, eu dei um curso aqui na Unicinos, um curso de extensão de 60 horas. Foi um semestre inteiro falando sobre ufologia, mostrando por que a ufologia era uma pseudociência, não uma ciência verdadeira, e mostrando por que a humanidade adquiriu a mania de ver disco voador e achar que são naves extraterrestres. E, para encurtar a conversa, não tem nada de ET nessa história. É tudo muito humano, né? O mito do disco voador, ele é um filhote do período da Guerra Fria, que adquiriu personalidade própria e está aí entre nós até hoje, embora já não seja mais não está na moda, né? A impressão que eu tenho, meus amigos, é que não está mais tão na moda assim ver disco voador. Se vocês pegarem, por exemplo, os jornais dos anos 60, 70, era muito comum a aparição de matérias sobre casos de avistamentos de discos voadores. No Brasil, no exterior, em tudo que é lugar. Hoje em dia não é mais assim tão comum, né? Parece que o assunto vem realmente declinando. Mas não há dúvida nenhuma, a origem do mito disco voador é humana e está enraizada na situação geopolítica que sucedeu ao período da Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria, que hoje já não existe mais, porém o mito adquiriu uma personalidade própria e continua até hoje
embora decadente, continua no nosso meio. Até hoje persiste a questão chamada de o grande silêncio, na literatura especializada de astrobiologia, disponível aí internacionalmente. O que é o grande silêncio? Nós até o momento não temos nenhuma evidência da presença de seres extraterrestres na Terra. Não recebemos nenhuma mensagem de rádio ou qualquer outra que fosse proveniente das estrelas. E a coisa está se agravando. De 25 anos para cá, de 20 anos para cá, descobrimos milhares de exoplanetas, inclusive muitos deles parecidos com a Terra. Até o momento, nada de seres inteligentes extraterrestres. O grande silêncio está se agravando. O grande silêncio está se agravando. Provavelmente existem extraterrestres, mas eles são tão raros que é de se perguntar se seria possível um contato físico entre duas civilizações. Uma vez eu fiz um cálculo, uma estimativa, do número provável de civilizações que existiriam na nossa galáxia, na Via Láctea. Não vou entrar nos detalhes aqui, até já foi apresentada uma oficina a respeito há muitos anos atrás, podemos retomar o assunto futuramente, mas a conclusão era a seguinte: provavelmente uma civilização surge na nossa galáxia a cada 1 bilhão de anos. Vamos supor que uma civilização dure 100 milhões de anos, que já é um número absurdamente grande. Mesmo assim, não haveria duas civilizações convivendo ao mesmo tempo na galáxia. É uma de cada vez. No momento atual, somos nós. A civilização que existiu eventualmente antes da nossa, provavelmente já se extinguiu há centenas de milhões de anos. E a próxima que vai surgir dentro da Via Láctea, provavelmente ainda está centenas de milhões de anos distante no futuro. Centenas de milhões de anos depois de a nossa civilização já ter desaparecido completamente. Essa é a minha opinião. Claro, eu não sou dono da verdade, ninguém sabe a resposta para essa questão, mas é um cálculo razoável. É um cálculo até otimista. Cada um pense o que quiser. Continuamos aguardando, por parte dos ufólogos, evidências realmente tangíveis, que até o momento não surgiram. É isso. Vocês têm alguma pergunta aí? Como é que é o esquema agora, Tiago? Passa o microfone. Então, leva esse aqui, né, que eu fico com o outro aqui. Alguém? Olha só, sem questões hoje, professor. Perfeito. Então, obrigado a todos. Semana que vem temos mais uma oficina de astronomia, que é a última do semestre.